Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me Deixa ele encher. se ache só a ti. O último caso é ser usado. O último. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite. Precisa brilhar. Como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. O que mentia não mente mais. O que traía não trai mais. Enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Se assenta por um pouquinho só. Se assenta. Deixa eu falar uma coisa. Sabendo quem sou, de onde eu vim, eu quero dizer que dia de domingo, geralmente, a gente não sai para fazer lugar nenhum, nada de domingo. É dia de nós encher para oferecer para alguém, né? A gente que congrega, que tem pastor, essas coisas todas, a gente sempre obedece. São 12 anos já de evangelho na presença de Deus, na mesma igreja. Conheço também 1 milhão de pessoas que já passou por 15. Sempre o problema é a igreja, nunca é ele mesmo. Mas, enfim, que você possa, se for o seu caso, firmar em uma e ter uma aliança, criar uma raiz, para que você possa exercer esse cargo eclesiástico, vamos dizer dessa forma, ou o episcopado, tá bom? Mas eu quero dizer para você uma coisa: a gente não costuma sair de domingo, a gente veio porque, como é que é o nome dele? Eu não vou falar nem nome. Cláudio, o irmão Cláudio chamou, falou com a dona Kelly. Dona Kelly é minha esposa, aquela sortuda que tá ali, faz assim, nega, o povo te vê, ô mulher sortuda. Você pensa aí, ó, Deus revela aqui, tá vendo? Quem é sortudo sou eu, é isso que eu disse? Cadê você? Onde é que tá você? Ela ali é minha esposa, casado já há 9 anos, tá bom? A pior coisa que teve para nós foi a renúncia, porque eu tive que renunciar ao detentos. Coloquei essa mulher bonita em 2 cômodos, chovia mais dentro do que fora. Eu vi a minha filha pedir
pedir docinho, sabe? Quando aponta assim, pede onde guardava as bolachinhas, e eu não tinha dinheiro e era terrível para mim, porque eu já tive muito. E aí você vê a sua filha passando necessidade, você saber que em 5 minutos, ali fora, com alguns gritão, você conseguiria qualquer coisa. Porém, é o que eu disse, o que me converteu foi a palavra de Deus. A palavra, conheci uma verdade que me libertou. E essa palavra me trouxe uma amizade com um rapazinho chamado Espírito de Deus. E quando eu pisava do lado de fora da rua, pensando nessas maldades, pegava pela orelha e falava: ó, você está no mundo, filho, mas não é mais do mundo. Aceita isso. Meu CD foi escrito em luz de vela, porque foi cortada a luz da casa da minha mãe, onde a gente estava. E foi um veneno, irmão. Você quer saber quanto tempo eu fiquei dependendo de cesta básica? 3 anos. 3 anos da minha vida. E eu conheci um cara chamado Pai Estorno, que hoje é o meu bispo Leonardo, que há 12 anos cuida da minha vida, há quase 10 anos cuida da minha vida, porque os 2 primeiros anos não deixavam. Batia de frente, pá, eu era o brabo. Falava: aqui, rapaz, esse evangelista aí, ó, quer ficar sentado aí na frente aí com roupa bonita, e nós que vai pro sol em cima do caminhão fazer o papel de evangelista. Vai pegar esses caras tudo na madeira, porque nós aprendemos na rua dessa forma. E quando eu me converti, não foi de uma hora para outra eu deixar as coisas que a rua me ensinou, entende isso? E aí o meu pastor trancava eu dentro de uma salinha, trocava umas ideias, mas saía de lá só quando eu chorava. Ele sabe que eu me arrependia das vontades que eu tinha. Primeira oportunidade que eu tive na minha igreja, olha o que eu falei: irmãos, eu gostaria de pedir oração a todos, porque se eu afastar aqui vai morrer no mínimo uns 3 irmãos. Vocês não oraram o traficante se converter? Vocês não oraram o bandido de banco se converter? Pronto, quando esses caras se convertem, o que eles querem ver é verdade, não gosta de oreada, entende? Esse é o lema. E aí você imagina o B.O. que o meu pastor arrumou quando eu cheguei para a igreja. Mas eu glorifico a Deus pela vida dele, sabe por quê? Em cada conversa, em cada detalhe, ele foi homem de Deus. Ele nunca olhou por fora, ele sempre olhou. Você imagina a imensidade que você tem defendendo lá fora, você defendendo esse evangelho. É assim que Jesus olhou, sabe para quem? Para Paulo Paulada. Você imagina a intensidade desse maluco defendendo a lei, na mesma intensidade esse maluco agora defendendo a graça. E Paulo foi um dos grandes, cara cabuloso. Eu glorifico a Deus pela vida do meu pastor. Então a gente já congrega, fui separado no diaconado depois de 7 anos, depois que eu parei de pegar a cesta básica da igreja. Meu pastor falava assim: ó, pega essa cesta básica, mas pega com raiva, porque um dia você vai ser mantenedor desse ministério. E eu pegava injuriado, olhando para todo mundo, e olhando, tudo é maldade no começo. O povo olhava certinho para mim, um pouquinho lá, tá dando risada de mim, sortudão. Ainda bem que eu estou na igreja, não ia ver. Sempre era assim, era bravo demais, sem ter noção. Entende? Mas Deus, ele muda. Eu aqui, ó, na cesta básica aqui, a igreja levantava, eu e as famílias necessitadas, a igreja vinha, de manhã pegava na ceia, né, os alimentos, e à noite entregava para as famílias necessitadas. E eu continuava sendo famoso, minhas músicas na rádio e tal, porque foi renúncia. Entende? Renúncia, não foi negociado, foi renúncia, abandonar. Entende? E aí ali com a cesta básica, e eu injuriado, olhava para perto da igreja, falava: é isso aí, né, Deus? Você acha que eu sou um rato, né? Você acha que eu sou um rato, né, Deus? Eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa, porque por várias vezes eu olhei na bola do olho dele e falei assim: nega, mas não precisa passar por isso, filha. Você sabe muito bem que se eu sair lá para fora, e ela olhava assim, você sentia a vontade carnal de falar: vai, tipo, vamos arrumar um dinheiro. Mas ela olhava para mim e falava: calma, filho, Deus não prometeu para você? Espera no tempo dele que ele vai te honrar. Isso é a diferença de você esperar no tempo de Deus para ter uma mulher de Deus, e você achar sua mulher nos pancadão e achar que vai converter ela. Entende? Essa é a diferença de ter uma esposa que você não casou porque engravidou, você casou porque ama. E o amor vai fazer esse casamento ser eterno, é para sempre, não tem jeito. Eu já ouvi dessa mulher, se nós ouvir, ela chama de vir, se nós tiver que morar debaixo das pontes, mas nós tiver firmado com Deus e nossos filhos junto com nós vamos para debaixo da ponte. Você acha que qualquer morocochô vai ouvir uma coisa dessa? Nunca. É necessário estar firmado, irmão, no Evangelho, para entender que Deus supre todas as necessidades. Agora, dá para estar mais ou menos com Deus? Nós que era de verdade no mundo, não tem jeito de estar mais ou menos com Deus. Por isso que eu glorifico a Deus por pessoas que Deus tem levantado nessa terra, pessoas que passou aí pelo vale da sombra da morte, pessoas que passou tocando tiro com polícia, batendo de frente, vendendo droga, louco
noia na rua, quando Deus levanta e vem para a igreja, pode ter certeza, se levantar a mão, ele levantou e é o que? É de verdade, parceiro, pode investir, porque tem verdade nesse povo, entende o que eu estou falando? Entende o que eu estou falando, sim ou não? Amém. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Eu quero fazer uma música, vamos fazer mais qualquer altar? A gente ia fazer com banda, mas não trouxe